Saudações de Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos para mais um episódio do quadro É Mito? A Bíblia diz diferente. Dessa feita nós vamos analisar a seguinte declaração. Abre aspas. Os eleitos de Deus, de Mateus 24 e 31, são a igreja. Fecha aspas. Você concorda com essa afirmação? Aliás, eu tenho uma segunda pergunta para você. O que a Bíblia diz a respeito? Dizendo a Bíblia, não o verso. Terceira pergunta, você concorda com a Bíblia? Veja bem que é uma pergunta de pegadinha, então veja bem como você vai responder, ok? Ao final desse vídeo, com certeza você vai ter pelo menos muito mais embasamento para você decidir bibliologicamente, não sobre o viés de A ou de B, proposições escatológicas, como se alinhar ou como alinhar as suas convicções escatológicas dentro do que a Bíblia nos fornece. E também você vai ter a plena consciência do perigo de sair juntando ou pensando palavras iguais na Bíblia, achando que elas têm o mesmo significado em todo o contexto bibliológico. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Vem comigo. Vamos fazer uma pausa rapidinho de 10 segundos para passar a vinheta. Enquanto isso, você pode se inscrever no canal, se você não é inscrito. É uma bolinha escrito VBT aqui no canto direito inferior do seu vídeo. E também deixar o seu like, que é muito, mas muito importante para a gente, para ajudar o vídeo a ser projetado e chegar a outras pessoas. Voltamos já. Meus irmãos, parece que há uma nova onda aí de biblismo, né? Uma nova onda de abandono dos livros, abandono da ortodoxia, para tentar viver um modo simplista de como a Bíblia interpreta as coisas. No sentido mais puro dessa ideologia, até que há um ar de pureza, há um ar, sim, de correção nesse sentido de seguir a Bíblia. Lógico, as Escrituras são o caminho para chegarmos aos céus. Mas o que acontece é que, em primeiro lugar, se não fosse a teologia, se não fosse a ortodoxia nos trazer alguns subsídios e bons subsídios, como comentários, léxicos, dicionários, teologias sistemáticas e muitas outras vertentes da área teológica, outros descobrimentos da área científica da teologia, nós não teríamos sequer a chance de perscrutar muitas e muitas maravilhas oriundas da Bíblia que homens piedosos, estudados sim, mas piedosos acima de tudo, eles cavaram para que nós pudéssemos beber desta fonte. O grande problema que eu vejo nessa perspectiva biblista, principalmente quando ela é aliada ao desigrejismo, ou ao antinomianismo, ou a qualquer movimento que seja contra qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de hierarquia e qualquer tipo de sistema eclesiástico, é que muitas das vezes isso vai acabar desaguando em um sistema que vai levar pessoas a esse mesmo viés e, com certeza, fora das Escrituras, vão começar a tecer comentários, a tecer doutrinas, a tecer ensinamentos que vão contra os ensinamentos que Jesus falou. Isso sem contar nos erros mais comuns, como o erro de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, que fala e versa exatamente sobre o que estamos falando aqui, sendo comparado os eleitos à igreja na grande tribulação e não o que realmente o contexto sugere. Portanto, é isso que nós vamos ver a partir de agora. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.
Se nós vamos pegar o texto bíblico e com uma boa consciência diante do que aprendemos e inclusive de que bons materiais e a maioria dos eruditos que versaram nesses materiais acreditam, né, dentro de linhas convencionais escatológicas, isso nos leva obrigatoriamente a encontrar problemas na afirmação de que os eleitos de Mateus 24, verso 30 e 31 são de fato a igreja. Esses erros, esses problemas que nós encontramos vão se justificar por 4 pressupostos que nós passamos a discorrer a partir de agora. O primeiro pressuposto é o cenário onde ocorre a citação de Mateus capítulo 24, verso 30. Se nós fizermos uma equação matemática simples aqui da teologia, né, nós vamos ter o seguinte: Mateus 24, 30 e 31 mais Apocalipse capítulo 1, verso 7, que versam da mesma coisa, será igual a Daniel capítulo 7, verso 13 e verso 14. Isso você pode conferir depois da pausa nesse vídeo, conferir na sua Bíblia. Isso nos leva a um cenário de juízo e lamentação. É isso o que especifica essa equação dentro de Mateus capítulo 24, verso 30. Esse cenário de juízo e de lamentação, ele contempla, ele envolve o mundo todo, 100% daqueles que estiverem na terra nesta ocasião. Eu quero crer que qualquer pós-tribulacionista, seja ele neo-pós-tribulacionista ou não, há de convir comigo que a bibliografia pós-tribulacionista, acadêmica, ela também concorde com essa posição de que tudo que há na terra será impactado pelos acontecimentos dessa primeira equação de Mateus 24, verso 30 a 31, mais Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que é igual a Daniel 7, 13 e 14. Se isso não acontecer, por alguma vertente não concordar, pelo menos eu estou ciente que estou por dentro da ortodoxia bíblica e não estou trazendo para vocês aqui um ensino heterodoxo. Amém? Bom, o fato é que essa equação em nada bate com esta outra equação que é de 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 ao verso 8, que somada a 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 17 e mais Apocalipse capítulo 3, verso 10, vai ser igual a Hebreus capítulo 9, verso 28, aonde diz que Jesus aparecerá segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Esse verbo aparecer, ele é a chave de toda a compreensão desta equação que eu acabei de citar para os irmãos. Isso nos leva a um cenário total e radicalmente oposto ao cenário de Mateus capítulo 24, verso 30 a 31, a nossa primeira equação. Portanto, temos uma diferença, uma discrepância de equação. Isso porque, ao invés de juízo e lamentação, o cenário aqui é de festa. O cenário aqui é particular, é uma festa de casamento, é um acontecimento isolado dentro de um evento no calendário escatológico, com outros acontecimentos que perfazem um evento escatológico chamado parousia, ou segunda vinda de Cristo. Isso por si só já devia chamar a atenção desses chamados estudantes biblistas pelo fato de saltar aos olhos a polaridade que existe entre os dois cenários. E isso nos leva a um detalhe mais importante ainda, que poucos observam ao estudar esse assunto. Venha comigo e nós vamos perceber isso. O segundo pressuposto que vai contra a afirmação de que os eleitos de Mateus 24, 30 e 31 são a igreja é a força verbal existente na narrativa desses fatos dentro desse cenário. Se nós analisarmos mais a fundo as equações que foram projetadas para vocês, nós poderemos constatar que a aplicação da força verbal nessas referências são também totalmente diferentes entre si, tanto da primeira quanto da segunda. Ao passo que na equação 1, o verbo vir está na voz ativa, porque é uma iniciativa do próprio Cristo, vir das nuvens com poder e grande glória, por exemplo. Já na equação 2,
O verbo descer, descerá, ou aparecer, em Hebreus capítulo 9, verso 28, de aparecer, eles são correlatos e estão ambos na voz passiva, todos eles agindo sobre ordem de algo ou de alguém. Isso está bem patente no capítulo 4, verso 17 de 1 Tessalonicenses, onde dada a ordem, tocada a trombeta de Deus e também dada a voz de arcanjo, Cristo descerá dos céus. Então ele não vem por iniciativa própria, ele vem passivamente a ordem de Deus, ao toque da trombeta e também a voz do arcanjo. Isso, na verdade, é uma forte evidência de que ainda em Mateus capítulo 24, os assuntos mudam com relação a Israel, por exemplo, do verso 1 ao verso 35, e com relação à própria igreja, que entra a partir do versículo 36 ao 51 e adentra Mateus 25 adentro. Ah, pastor, peraí, negativo, não, Mateus 24 é tudo um assunto só, não tem dois assuntos, não tem um assunto para Israel, não tem um assunto para a igreja. Ah, não pode ser? Então me responda uma pergunta então. Como pode ser uma vinda de Cristo pós-tribulacional ativa e passiva ao mesmo tempo? Se você conseguir me explicar como isso pode acontecer, então, de fato, o contexto verbal não deve ser levado em consideração. Agora, se você não puder colocar os dois eventos com a mesma pessoa, embora ela seja onipresente, onisciente, mas os dois eventos, passiva e ativamente, ou seja, polo positivo, polo negativo ao mesmo tempo, no mesmo acontecimento, e que todos vejam, se você conseguir fazer isso, parabéns, eu tenho que reconhecer aqui a minha insignificância, mas com certeza, do ponto de vista até lógico, isso não pode acontecer. E eu explico por que isso não é possível. Não é porque Jesus não possa fazer isso. É porque ele é ordeiro, é porque ele é submisso, é porque ele é filho, é porque ele é perfeito. Ele não pode dar a ordem e cumprir a ordem ao mesmo tempo. Não faz o mínimo sentido. Ele recebe a ordem em 4:17 de 1 Tessalonicenses, mas ele toma a iniciativa em Mateus capítulo 24. Então ele não tem como ele dar ordem a si mesmo. Ele não pode ser submisso a si mesmo. Isso não pode acontecer. Agora você perceba onde essas pessoas dão verdadeiros, desculpa a expressão, tiros no pé, tentando teologizar algo em causa própria. Você fazia ideia desse detalhe que eu acabei de comentar? Comente aqui embaixo, deixe-me saber a sua opinião. Mas a coisa ainda piora um pouco mais para os biblistas, conforme vamos ver aqui no terceiro ponto, na terceira prerrogativa. E o terceiro pressuposto que derruba a ideia de que em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, os eleitos são a igreja, é exatamente o objetivo da vinda de Jesus nesta ocasião. As diferenças que já foram faladas aqui pelas equações e também o impacto que ela tem na força verbal, soma-se aí o objetivo. Na primeira equação, o objetivo de Cristo na sua vinda é destruir o governo vigente e implantar um novo governo e reinar neste governo e governar a partir desse governo. Na segunda equação, o objetivo é diferente. O objetivo é puxar, é tomar para si, conforme diz João 14, do verso 1 ao verso 3. O objetivo é arrebatar, é tomar a força, é livrar da ira, livrar da tribulação, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 10. O objetivo é glorificar os crentes, ao passo que na primeira equação o objetivo não é glorificar os crentes, mas é glorificar-se nos santos, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Ou você acha que os pré-tribulacionistas não lê o primeiro capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses? Lê sim. Esses objetivos entre si, assim como as equações, assim como a força verbal, eles são antitéticos entre eles. Eles são diferentes e nós não podemos colocar os dois no mesmo pacote porque não bate. E eu não vou aqui nem comentar nada mais sobre esse assunto porque eu creio que é muito simples de se observar que nos cenários e na força verbal e no objetivo há uma polarização entre ações, há uma polarização entre eventos e há uma polarização também acerca dos objetivos.
mas só o que temos aqui, aliados aos pontos já descritos anteriormente, são suficientes para nós chegarmos ao ponto-chave, ao ponto mais importante desse vídeo, e você vai começar a entender tudo agora. Tudo isso nos leva ao quarto pressuposto pelo qual não é possível que os eleitos de Mateus 24, 30 e 31 seja a igreja, que é exatamente o objeto desta vinda. Para quem Cristo vem? Quem é o objeto dessa vinda? Quem são os eleitos? Essa é a pergunta embasada nesse pressuposto do objeto que nós usaremos para descaracterizar de vez a ideia de que os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 é a igreja e não Israel. Vamos ver então. A segunda equação, você se lembra dela? Ela não deixa dúvidas de que o arrebatamento é para a igreja e não para Israel. Ponto. Está aí, né? Está aí a chave, ok? Já para a primeira equação, se o arrebatamento é para a igreja e ele tem função diferente, ele tem tempo verbal diferente, ele tem objetivo diferente, ele tem cenário diferente, parece-me que os pós-tribulacionistas escondem, né, alguns desfechos, vamos dizer assim, que jogam luz a esses polêmicos eleitos, né? Há uma cortina de fumaça de alguma forma que muitos não entendem. Vamos tentar retomar o raciocínio. Mateus capítulo 24, verso 30 e verso 31, mais Apocalipse capítulo 1, verso 7, é igual a Daniel capítulo 7, verso 13 e verso 14. Lembra disso? Mas o resultado ele não acaba aí, a equação ela não acaba aí. O resultado mais correto aqui seria a adição de Daniel capítulo 9, verso 25 e seguintes a Daniel capítulo 7, verso 24, porque é continuação da mesma profecia, da mesma visão que o profeta recebeu. Portanto, a equação correta seria Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, mais Apocalipse capítulo 1, verso 7, seria igual a Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, mais capítulo 9, verso 25. E é o contexto, irmão, somente o contexto que determina os fatos. Não adianta pegar a palavra eleitos no Antigo Testamento, eleitos no Novo Testamento e juntar tudo num só, porque não é isso que o contexto diz. Amém? Cada um pode entender o texto da maneira como quer, mas nós temos regras de interpretação. E as regras é quem diz que está certo ou que não está certo. Pode ser biblismo, pode ser revelação, pode ser o que quer que seja. Se está fora da regra, do contexto, se a Bíblia não diz, não se cumprirá, é um falso ensino e deve ser rechaçado em detrimento do ensino genuíno, do ensino sadio das Escrituras. Amém, meus irmãos? Aqui nós entendemos que um mínimo de honestidade intelectual de quem se propõe a falar, né, a pessoas, a muitas pessoas, deve, no mínimo, examinar um contexto mínimo também, um contexto simples em todos os seus níveis. Eu digo aqui sempre sobre o nível bibliológico, campo bibliológico, campo harmônico das Escrituras, é aquilo que nós chamamos também de cosmovisão bíblica. Dessa forma, a título de exemplo, somente porque não dá tempo de aprofundar, não adianta eu pensar Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, para pegar a palavra eleitos e dizer que a igreja estará na grande tribulação e não considerar o verso 15 do mesmo capítulo que joga a luz em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, que tem a sua continuação em Daniel também, capítulo 9, verso 25 e seguintes, aliás, com contextos cruciais, como encontramos nos versos 5, verso 8, verso 10, verso 11, verso 16 e principalmente no verso 19 e 20 do capítulo 9 de Daniel, versículos esses que eu faço questão de ler aqui. Olha o verso 5 que nos diz: pecamos. Daniel está se colocando aí a um nível nacional, como vai ficar muito claro no contexto. Ele diz: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha o verso 8 que ele diz: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Alguém já vai falando, peraí, deixa, porque ele está falando de Judá, ele está falando do povo que está em cativeiro. Peraí, vamos ver se é isso mesmo.
e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Olha o verso 11. Sim, todo Israel, olha aí a teoria das duas casas caindo aí. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. Veja que Daniel tinha ciência de todo o juramento feito no Monte Gerizim, no Monte Ebal. Ele tinha todo o conhecimento do prejuízo que a quebra da lei acarretaria à nação de Israel. E ele está orando pelo pecado da nação, entendendo, irmãos, que o plano de Deus para Israel tinha sido dado um break, tinha sido quebrado de alguma forma. E é isso que vai ser respondido para ele no verso 25, a partir do verso 25 a seguir. Continuemos aqui. Verso de número 16, diz assim: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Aí alguém vai dizer, não, aqui é Jerusalém, tá vendo? Mas Jerusalém é capital de todo Israel. Ele está sendo nacionalista e não bairrista. Amém? Isso vai ficar claro agora aqui no verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, olha aí a nação, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E vamos parar por aqui. Portanto, veja os irmãos que Daniel está com uma postura nacionalista e não bairrista. Ele está intercedendo por todo o povo de Israel. Quando chega a resposta para Daniel, a partir do verso de número 24, nós lemos o seguinte. Vamos ler do 23 para dar contexto. No princípio das tuas súplicas, lá no verso de número 1, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, aí nós temos aí o objetivo, né, dentro os objetivos secundários da vinda de Cristo, né, na 70ª semana, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Agora, irmão, puxa para mim aqui. Se a igreja são os eleitos de Deus em Mateus capítulo 24, tudo isso aqui teria que acontecer. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão da profecia e para ungir o Santíssimo. Será que tudo isso já não foi feito na cruz? Amém, irmãos? É uma questão de pensar. Ler sem óculos teológicos, ler o que a Bíblia está dizendo. É engraçado que os chamados biblistas não se atentam a isso. Bom, e diante do que acabou de ser esposado aqui, qualquer análise sensata e honesta dos textos que se referem aos eleitos de Mateus capítulo 24 e seus correlatos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vai chegar à conclusão de que os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, eles pertencem a Israel e não à igreja. Portanto, por desfecho, dizer que esse texto trata-se da igreja, do arrebatamento da igreja, que os eleitos são a igreja, é um baita de um mito. A Bíblia diz diferente, pode carimbar, aliás, carimba duas vezes, porque é um mito muito grande e um mito persistente por parte daqueles que insistem em afirmar tal ilação. E agora, conforme prometido lá no começo do vídeo, conforme você já vem acompanhando, eu vou mostrar por que esse arranjamento, essa ilação pós-tribulacionista é tão perigosa que pode desaguar até numa heresia perigosíssima. Vem comigo aqui. Em primeiro lugar,
se, como nós afirmamos, Israel de Daniel capítulo 7 e capítulo 9 é o mesmo eleitos que está em Mateus capítulo 24, verso 31, isso considerando Mateus capítulo 24, verso 15, que faz referência ao anticristo no templo, né, na época da desolação, da devastação, nós temos uma literalidade profética, e é uma coisa absolutamente normal dentro da compreensão bíblica, e uma consonância perfeita das Escrituras, correto? Se Israel do Antigo Testamento é o mesmo Israel no plano do Novo Testamento, aliás, até Paulo faz citação a ele nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, amém? Já de outra forma, em segundo lugar, se, como afirmam os pós-tribulacionistas, os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 são a igreja, então, subponto primeiro, onde está o cumprimento do Apocalipse de Daniel? Onde vai se cumprir aquilo que foi falado acerca de Israel? E a segunda pergunta é de um cunho mais curioso ainda. Se a igreja é o Israel de Deus, como querem tantos os aliancistas, né, como os da segunda casa de Israel, então nós temos que Israel também é a igreja de Deus? Você tem ideia onde vai desaguar uma afirmação como essa? No mínimo, abriria a porta aqui para uma salvação meritória, uma salvação elitista, ou para a desconsideração do ato salvífico de Cristo na cruz e daí para frente, irmãos. Então, temos que tomar cuidado com essa afirmação, porque se A é igual a B, B é igual a A. Então, tome muito cuidado com essas afirmações. É isso, irmãos, é isso aí. A escola de interpretação alegórica, ela tem essa nuance de desvirtualizar o que é certo e de virtualizar aquilo que é errôneo, de dificultar o que é fácil e facilitar o que é difícil. Bem-vindo à convivência com a confusão que esse tipo de interpretação faz, inclusive com o refluxo da escola aliancista provocada por essa mesma escola de interpretação. Com tudo que foi falado aqui no sentido de desmistificar o fato de que a igreja passará pela grande tribulação e que a igreja são os escolhidos de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, se você desejar ainda ampliar os seus conhecimentos e se você clicar aqui, ó, eu vou te mostrar por que Apocalipse capítulo 1, verso 7 não fala de arrebatamento. Concluindo, meus irmãos, Deus tem tratativas com a igreja, diferentes com as tratativas de Israel. É por isso que a igreja nasceu num tempo diferente. E é por isso que a igreja precisou ser implantada contra a natureza na oliveira verdadeira, assim como os ramos naturais já estavam. Os ramos naturais eles voltarão depois a ser tratados pela oliveira verdadeira e a igreja será retirada contra a natureza, assim como contra a natureza ela foi colocada na terra. Isso nos fala sobre o arrebatamento, uma tratativa diferente de Deus com a igreja. Eu só lamento que muitas pessoas rechaçam o pré-tribulacionismo em detrimento de uma leitura da Bíblia. Eu li a Bíblia, vi que o pós-tribulacionismo é bíblico e o pré-tribulacionismo é herético. Eu lamento muito isso, porque não enxergar verdades como essa faz-me pensar muita coisa a respeito do que as pessoas andam ouvindo, andam comendo e andam estudando por aí. Eu pretendo falar mais sobre esse assunto e me ajuda muito se você se inscrever em nosso canal através da bolinha que está escrito aí no canto direito inferior do seu vídeo, escrito VBT. Clica nela, vai ter um botão de inscrição, aperte ele e ative o sininho para receber as novas notificações de bons conteúdos que estão por vir. Também deixa o seu like, ele é muito, mas muito importante para que o nosso vídeo seja projetado e mostrado, esclarecendo dúvidas dos irmãos que possam haver por aí e favorecendo também o estudo da palavra do Senhor. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.